bom dia, meus amigos. Estamos aqui em mais um final de semana incrível, preparado por Deus, programa Conexões do Reino. Quero desejar que o nosso Deus, minha oração é que o nosso Deus abençoe tudo aquilo que suas mãos tocar, abençoe sua família, te dê saúde, te dê graça, te dê sabedoria. E vamos lá para mais esse programa, né? Está conosco aqui nossos amigos, aqui à minha direita, Tauan Modesto. Muito prazer, bom dia, que Deus abençoe esse programa aqui, que seja um momento muito edificante. E vai ser legal, vai ser top. Top. Iago Pierre aqui à minha esquerda. Muito prazer, espero que a gente consiga bater um papo que fale sobre o reino, sobre empreendedorismo, um pouco da nossa história meio doida, né? Então estamos ansiosos aí pelo papo que a gente vai bater hoje. Vai ser muito legal. Eu gosto desses papos meio doidos, dessas empresas que começam do zero. Mas antes, como de costume, eu quero deixar uma palavra pra gente iniciar aqui, tá? A palavra de hoje está lá em Mateus capítulo 24, parábola da figueira, exortação à vigilância. Como todo sábado, a gente sempre vem com aquela palavra de encorajamento, aquela palavra, né? Aquele que o pessoal fala, uou, no final, mas hoje essa palavra não tá tanto uou, exortação, né? Olha só, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia que Noé entrou na arca. E aí continua. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 pessoas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra levada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só, eu cresci nesse ambiente cristão, eu sempre escutei, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E esse tipo de mensagem deixou um pouco de ser pregada nos nossos púlpitos, né? Nas nossas igrejas, seja ela católica, seja ela cristã. Então, mas essa é uma realidade. Uma realidade. Hoje eu falei, eu sempre oro pela manhã antes de vir pro programa. Qual é a palavra, né? Algumas palavras vêm durante a semana, eu falei, poxa, é isso. Mas aí eu, debruçando em alguns textos, abri ali, o que eu vou falar e tal. E eu vim no caminho, não vou falar isso, essa palavra é muito pesada, os ouvintes não querem isso. Mas a gente não pode falar o que a gente quer, né? A gente tem que ser impulsionado aquilo que Deus coloca no coração. Exatamente. E essa é uma realidade. Jesus está vindo. A gente precisa, como diz esse texto, vem como ladrão, né? Vem assim de repente. Então, essa é uma mensagem de alerta que talvez Jesus pode estar te chamando e você não vai saber a hora, meu irmão. Eu perdi recentemente 2 pessoas próximas, né? Então, a hora ela chega. Ela chega. Né? É importante você estar firme na palavra, firmado espiritualmente, para que você não seja pego de surpresa. Porque essa é a realidade. Jesus, ele virá. Sim. Então, se você está distante com a sua fé, mais para lá do que para cá, tá na dúvida, hoje é uma manhã que você pode dobrar os seus joelhos aonde você estiver. Falar, Jesus, olha, não tô tão legal que não quero ser pego de surpresa. Faça essa oração, que os céus ele está de braços abertos para te encontrar. Amém. Vamos lá para o nosso bate-papo. Top demais. Iago e Tauan Modesto, um prazer ter vocês aqui.
Prazer todo nosso. O Tauan me enrolou 1 ano pra um bate-papo. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Não, semana que vem, me chama. Aquela coisa, não, bora. vamos marcar, sabe? Deus tá vendo isso daí, viu, Sabe quando você encontra um amigo da quinta série? Que você fala, não, vamos marcar churrasco. 1 ano e pouco. E a gente tá se encontrando aqui nessa mesa. Nós nos encontramos. Essa semana era pra ter sido na segunda, né? Aí depois... Aí marcou pra... Aí eu remarquei, né? Eu remarquei, né, Rafael? Eu remarquei pra sexta. Eu, né? Quem foi aqui, ó, foi ele. E aí na sexta-feira nós estamos aqui. Então... Estamos aqui ao vivo, é um prazer. Deus quis que nós estivéssemos aqui hoje. Sim. O Tauan, que eu conheci o Tauan, foi fazer o teste de música lá na comunidade, né? Sim. Então, cheio de marra, pá. Ele é marrento, tocando guitarra. Marrento. Chegou lá, toca aí, vamos ver. Mas, cara, me recebeu muito humildemente lá, coração aberto, né? E foi a muito gente bom aquele dia. Que pode estar trocando ideia, cara, satisfação imensa. É muito bom. Né? Então, vamos conversar aqui sobre empreendedorismo. Quem está nos assistindo, com certeza, já viu de tudo na internet, já viu o nego andando de 911, de jato, de Lamborghini, e a gente não tá comprando nesse patamar. Comprando mansão. Esse daí, na verdade, é 1%, 2%, do que acontece aí. Do que acontece na verdade. Só que tem muita gente que fala sobre isso, mas não é assim que funciona. A gente tá aqui, empreendedores que começaram do zero. Eu comecei com R$56, R$58. Olha! Né? Ó, você tinha mais dinheiro que a gente, hein? Tinha mais dinheiro, né? Tinha. Foi 44, né? Foi R$43, ele começou. E aí eu comprei... Comprei as luminárias do lugar e tal. Eu reformava alto-falante, cara. Caraca. Né? E aí foi crescendo, a gente vai se preparando. Mas do zero ninguém começa, né? Porque a gente olha hoje... Isso é verdade. Você tem que ter um plano de negócios, tem que ter isso, e contador, e advogado. E a gente sabe que no começo, cara, não é assim. Ninguém começou assim. Eu fui ter um contador depois de... ter perdido uns 3 CNPJ, depois que já ter errado, Sim. Então, aqui é o bate-papo é bem... Cara, o cara fala, poxa, quero começar a minha empresa, tenho uma ideia, então você só precisa ir pra cima. Isso. Né? Isso. Eu falei, então manda seu release, a gente começou do fundo de quintal. Só que, na verdade, a gente nunca começa do zero, sempre tem algo. Sempre tem algo, você sempre tem algo a oferecer. Nada é assim do zero. Você não pode ser não ter o recurso. Sim. Mas você nunca começa do zero. O zero, ele não multiplica, né? Então, a pessoa fala assim, eu comecei do zero. A gente falava isso no começo. A gente fala, cara... as pessoas chegavam perto da gente e falavam assim, cara, vocês começaram do zero. Eu falo, não. A gente talvez tinha um pouco de alguma ideia, tinha algum direcionamento, sabia um pouco do que fazer, né? Mas do zero é impossível, porque o zero não multiplica. Você tem 1, aí o 1 multiplica. É impossível multiplicar 1, agora o 0 não tem como multiplicar. A gente acreditava nisso, né? Quando a gente se juntou, era eu com 1, ele com 1, eu falei, agora dá pra multiplicar 2. Dá pra multiplicar. É muito doido, porque a gente sempre encorajou as pessoas, né? Que perguntavam, pô, vocês começaram a agência, tudo, e aí? Aí a pessoa, não, mas eu não tenho uma câmera, não tenho ainda um computador bom. Falei, cara, se você vê como a gente começou, com a internet 5MB, banda larga, aquela internet que se um tá usando tem que parar, subir um arquivo, trava... Com o celular, sem câmera, sem nada, e era o que a gente tinha aí. Exatamente, o 0 não multiplica, a gente multiplica sempre a partir do 1 ali, isso é bem legal. Cara, e a gente tem uma dificuldade, acho que isso é uma dificuldade de começar de baixo, né? A gente tem tanta referência, tem tantas referências que fala, nossa, mas vou começar assim, não é pouco, né? Não dá. Cara, e Deus, ele vai sempre usar o pouco. Tá? Não tem como você empreender se você não estabelecer sua fé. Sim. Eu gosto para mim o empreendedorismo ele está ligado a muito, fé, muito. Né? Não, até trazendo isso, quando você leva em consideração a parábola dos talentos, aquele que recebeu um talento ali, ele também tinha um. Ele podia multiplicar. Eu até falo brincando, né? Que, cara, ele poderia pelo menos ter andado próximo daqueles que estavam multiplicando o resto, né? Porque se tivesse andado próximo, ele saberia que tinha que multiplicar, que era possível multiplicar. Então, quando a gente começou a nossa caminhada empreendedora, eu tinha algo, o Tauan tinha algo, ele tinha uma outra visão, eu tinha uma outra, e a gente se juntou com o propósito de fazer acontecer, né? Mas, tipo, nesse caminho, as pessoas acham que, assim, principalmente na era de hoje, não, você vai ter que começar já do 10, do 100, com uma estrutura, com um computador de última geração, com aquela câmera top, e aí você consegue iniciar. A gente tava vindo no carro falando sobre podcast, né? Sim. Falando que as pessoas às vezes querem iniciar o podcast com a melhor estrutura de todas, mas às vezes não. Às vezes você vai começar com aquilo que você tem em mãos. E aquilo que você tem em mãos vai multiplicar, né? Cara, eu comecei assim, a focar no canal do YouTube, né? A gente tava conversando lá atrás. Cara,
Eu filmo muitas vezes com Xiaomi, cara, né? E nem é novo esse Xiaomi. Mas tá lá, cara. Tem lá 1000 curtidas, as pessoas, né, compartilhando, as pessoas assistindo. Então, você precisa começar. Porque se você for comparar hoje, não, esquece, né, com uma estrutura grande, você não começa, cara. Isso é verdade. Né? Então, o avanço na rede social, a divulgação de tantas coisas boas acontecendo, tantos níveis altos acontecendo, faz com que a pessoa que talvez esteja começando agora, falar, não vou, né? Vocês já passaram por isso, um momento de comparação? Já, demais. Eu acho que esse é o grande... Sim. Esse é um da grande... mas eu vou começar aqui, que vão pensar? Porque as pessoas que estão ao redor são as pessoas que não vão... Elas não vão... Escreve isso, se eu fosse você, eu pegava papel e caneta. As pessoas não vão apoiar, cara. Não vai. Se você não acreditar naquilo que você tá fazendo, não vai chegar... Não, mano, eu acredito, não dá. Até o Daniel postou um vídeo, né, falando essa semana que falou, cara, não vou falar, vai que eu não consigo, as pessoas vão ficar falando, não vai dar tempo, não vou ter tempo, não vou conseguir, cara, e essa é uma realidade. As pessoas ao redor são as pessoas que provavelmente não vão acreditar. Como vocês lidaram com isso, com essa situação? Cara, assim, como você tá falando isso sobre a comparação, é muito comum. É muito comum você no começo ali, sem recurso. E a gente tá rodeado na internet, rodeado no nosso contato ali, ver gente que já prosperou, que avançou, que tem uma empresa consolidada. Mas a questão da comparação, ela vai te jogar sempre um nível inferior, né? Porque você não tá naquele nível. E na internet rola muito isso. Ainda mais a gente trabalha com marketing, cara, isso aqui é fato. Sim. Porque, igual a gente falou aqui, são 2% das pessoas que vivem realmente aquilo que elas mostram. Ou seja, é um lugar vazio. E aí, só que o interessante, que é quando a gente começa, o cara tem mais views, tem mais like, a gente sempre busca por isso, não é pelo status, mas é por alcançar mais pessoas. Acredito que até o propósito do programa é esse, né? Com certeza. Não é só ter muitos números, mas números que não sejam relevantes. E aí a gente entendeu isso, né, o Iago até sabe, a gente fala muito sobre isso, não é sobre, a gente fala para os nossos clientes, para todo mundo, não é sobre você comparar alguém que tem um número, mas é sobre você ter influência e relevância naquilo. Não. Então, assim, os números às vezes podem ser mentirosos. Quanta gente aí compra, enfim, investe em mídia só pra aparecer, mas não fica. Então o negócio é ter relevância, ter influência. Isso é muito importante. A gente entendeu, porque a gente falou assim, olha quanto a gente, lá, se for ver nossas redes sociais, até de forma pessoal, não é grande. Mas o quanto de influência e relevância a gente tem pra aquela comunidade, pra aquelas pessoas. Esse é um diferencial. Isso bate de frente com aquilo que a gente, quando começou a agência, a gente pensava, né? Cara, qual é o nosso propósito? Pra que a gente iniciou? E quando você tem um propósito muito bem claro, na hora da comparação, você fala assim, peraí, eu tô me comparando com uma pessoa que tem um propósito diferente do meu. Meu propósito é esse, então não faz sentido eu querer me comparar com alguém que tá vivendo outra coisa, outro propósito, tem outro propósito de vida, outro estilo de vida, né? A gente tá falando sobre conexões do reino, né? E cara, se você for entrar no mundo digital hoje, o que mais tem é pessoas prosperando, crescendo, né? Pelo menos elas mostram isso, né? E aí você fica se comparando, fala, cara, mas eu vou começar minha empresa... eu não tenho essa qualidade, eu não tenho isso. Só que você tem outra... Às vezes aquela pessoa não tem nem Deus. Não tem nenhuma conexão com Deus, não tem algo, um propósito da parte de Deus para cumprir. E aí a pessoa, ela tá vivendo aquilo que ela tem que viver. Só que quando você tá vivendo o seu propósito da parte de Deus, facilita você, no meio do caminho, dizer não para algumas coisas e sim para outras, saber para onde você tá trilhando, o que você tá conquistando, né? Sim, é porque a comparação, ela parte um pouco do nosso ego também, né? Porque a gente quer ter aquilo, quer viver e tudo mais, só que é uma régua muito desonesta. Você que se compara, assim, com qualquer tipo de negócio, pessoa, você está sendo desonesto com você mesmo, porque você está negligenciando a sua identidade, seu chamado. Exatamente. Que é isso que o Iago falou. Isso é muito importante. A gente, no começo, pode acontecer. Só que aquela questão, né? Essas referências que nós enxergamos, que a gente tem aí na internet, até mesmo no nosso cotidiano, no nosso networking, cara, na verdade era importante ser como referência. É diferente, é uma referência. Porque que nem lá, quando a gente começou em casa, né, na sala de casa, depois a gente vai contar um pouco sobre essa história, que foi bem legal, mas pra você entender, a casa tinha casa de casa, é uma sala. Exatamente. E aí o Iago teve a brilhante ideia e falou, cara, vamos pintar isso, vamos deixar um negócio mais interessante, foi o nosso investimento aí de vamos trabalhar R$44, junto, vamos fazer acontecer. Por quê? Porque assim, a gente olhava para as outras agências e falava, cara, essas agências são maravilhosas de estrutura, nós não conseguimos ainda chegar nesse nível hoje, mas nós já estamos mirando para isso, então é uma referência. Então a gente, o que nós temos na mão? É o princípio do que nós temos, né? Exatamente. Então a gente foi trabalhando assim, saímos do caminho de comparação, entramos no lugar de referência e fomos construindo para
para um caminho brilhante ali no qual a gente já estava entendendo nossa identidade, propósito, onde Deus queria nos levar. Então, isso é interessante, né? Cara, como descobrir o propósito? Eita. Você Como fala. descobrir? Porque você fala, ele falou, achei o propósito, né? Como descobrir o propósito? Isso. É uma coisa que até eu estava refletindo um tempo atrás, até falei um pouco isso numa reunião hoje que a gente teve essa semana, né? Na segunda-feira, que era sobre o propósito. O propósito é uma coisa muito complexa, se você for ver, e muitas pessoas falam de propósito. Hoje o propósito está na boca de todo mundo, né? Todo mundo fala, não, você tem que contar seu propósito, desde da pessoa que é cristã até o pessoal do corporativo, do business, dos negócios, também falam sobre propósito. Mas realmente, essa pergunta é muito boa. Qual a definição de propósito? Como encontrar, né? Como encontrá-lo? Eu posso falar sobre a minha experiência. É. E sobre como eu encontrei o meu propósito. Né? Que foi buscando ao Senhor. Entendendo. Assim, questionando, fazendo pergunta para Ele. É. E vivendo o dia a dia com as respostas que eram minuciosas, né? As respostas de Deus nunca são tão claras. Eu acredito que o propósito ele é muito daquela visão progressiva, onde você tá numa estrada Não à consegue noite enxergar. e você tem um farol ali iluminando até uma distância. E conforme você vai andando, você vai vendo mais coisas para conseguir trilhar. Eu acredito que o propósito é muito disso. Lá no começo, a gente já tinha algo estipulado no meu coração e no coração dele. Então a gente se juntou e falou, faz sentido isso aqui. Com certeza no meio do caminho, uma coisa ou outra foi mudando. Por quê? Porque ia se alinhando, mas aquilo que era fundamento para nós, que era, por que nós estamos abrindo uma empresa? Por que a gente está se juntando para criar uma empresa? Qual era o seu propósito? Aí eu estava falando, meu propósito é que eu quero que essa empresa abençoe a vida de outras pessoas, a vida de outros empreendedores, abençoe o meu ministério, para que eu consiga crescer, avançar, vivenciar isso. Eu falei, cara, é parecido com o meu propósito. Então, aquilo que a gente já sabia do propósito um do outro, quando a gente criou a empresa, a gente se juntou para juntar forças, ele só potencializou. Claro que no meio do caminho a gente foi percebendo outros caminhos que a gente poderia tomar para atingir esse propósito, entendeu? Então eu acredito que é muito essa visão progressiva. Você vai ter um direcionamento básico, aí você tem que ir, tem que trilhar, tem que começar. Sim. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Cara, tem algo que eu sempre falo com a Emily, que é uma frase. A Emily fala pra mim essa frase. Ela falou, cara, Deus tem um combinado com cada um diferente. Né? Porque a gente às vezes se pega, mas fulano, mais ciclano. Sim, sim. Então a gente aprende a querer ser meio crítico ou querer descobrir certas coisas, né? Mas ela falou essa frase pra mim, Deus tem um combinado com cada um diferente. Né? E de fato, concordo. Quando a gente começa, poxa, o que Deus tem pra mim? Quais são as palavras? Né? Você pega Noé. Cara, imagina só, nunca choveu. De repente, Noé, você vai construir uma arca, vou inundar tudo. E aí, cara, o combinado que Deus tem totalmente contra tudo que ele já tinha visto. Então, Deus, ele deu a sabedoria, deu a estratégia para ele construir. Sim. Deu os recursos, né? Para ele construir, as pessoas para eles construírem. Então, cara, Deus, ele deu em cada etapa, ele foi preparando tudo. Né? Em cada etapa, ele foi construindo ali aquilo que Deus tinha pedido. Então, Deus, ele tem com cada um algo totalmente diferente. Exatamente. Né? Então, isso faz a gente caminhar com... Você usou uma palavra interessante, fundamento, né? Então, cada um vai ter um fundamento daquilo que vai percorrer, que é diferente do que o Rafa faz, do que o Tauan faz. Né? Exatamente. E que no fim se complementa, né? E que no fim se complementa. Sim. É muito louco isso, porque quando a gente fala de propósito, eu não consigo não lembrar da minha existência dentro da minha casa, dentro do conjunto ali, da família que eu vivo, dentro do ecossistema de pessoas que está ao meu redor. Por que eu tô perto dessas pessoas? Ou pra quê? E aí, quando você começa a pensar nisso, você começa a refletir e falar, tem alguma coisa aqui. E não só isso, e você começa a entender um pouco de como você é, porque é um combinado mesmo. Porque Deus, ele criou você de um jeito específico, uma forma única. Então, por que eu sou desse jeito? Começou assim, com esses questionamentos. E aí Deus foi começando a mostrar, tá vendo? A sua casa é assim, mas o teu propósito é esse. Sim. E sempre é alguma coisa reversa, né? Nunca vai ser algo muito, muito óbvio. Porque aí, e com isso, claro, né? No desenvolvimento das coisas, claro, que não é uma conversa do dia pra noite, você vai ter essas respostas. É experiência, é vida, é vivendo, dia. Tem coisas que até hoje ainda não entendo.
Mas tem um propósito, porque eu já confiei naquela palavra que tava ali. É que então aquilo, um né? negócio Tipo, igual a gente fala lá na agência, né? Que os pontos do passado eles só vão se conectar no futuro. Então quando você chega no futuro, você vai perceber, caraca, era por isso Agora que eu eu passei por entendi. tal coisa, pra quando chegar nesse momento aqui, agora eu sei lidar com isso aqui, entendeu? Mas antigamente você fala assim, não, por que eu tô passando por isso? Porque quando a gente iniciou a agência, até já entrando um pouco da nossa história, quando a gente iniciou a agência, o nosso primeiro contrato lá que a gente fechou, um dos primeiros contratos, era um cliente que pagava R$100 pra gente fazer um trabalho pra ele. E a gente, às vezes, tinha que ir de Uber pra lá. A gente gastava uns R$70 de Uber. Então, assim, cento e poucos reais, né? R$140. Mas, pô, eu já gastava metade do valor, às vezes, precisando ir de Uber pra lá. Aí você fala assim, meu, por que eu passei por isso? Por que eu aceitei isso? Aí, na hora, você fala assim, porque era necessidade e tal. Aí, tipo, você vai. Só que aí depois você percebe que lá na frente... Aí você fala assim, caraca, ó, eu já passei por isso aqui, então hoje eu posso aconselhar outras pessoas que estão passando por isso, eu sei como lidar com a situação, e se a gente não tivesse passado por esse tipo de cliente, os clientes maiores não teriam vindo, porque às vezes a gente espera que a gente fechar o cliente de R$14 mil, só que o cliente de R$140 no começo que você negligencia, porque você quer o maior. Os pontos do passado eles só vão se conectando no futuro, a gente só sabe isso quando a gente vai vivendo, né? Quando chegar lá no futuro a gente fala, agora eu sei porque eu passei por isso, com esse propósito aqui. Esse foi o primeiro contrato que vocês fecharam? Não, esse não foi o primeiro, foi um dos. O primeiro contrato foi na área de imóveis, foi um corretor, um gerente. Como foi o primeiro contrato? Para quem tá escutando, eu gosto de trazer essas histórias assim, bem piso de fábrica, digamos assim, então, né? Explica da nossa história antes disso, né? Porque o primeiro contrato, ele aconteceu antes de eu entrar. Isso. Entendeu? Foi antes de eu juntar com o Tauan. Na verdade, assim, a agência, o projeto, né? Esse projeto de agência, ele surgiu numa necessidade que eu tinha, uma crise existencial que eu tive quando eu estava trabalhando numa empresa como designer gráfico. E eu tava querendo muito ir pra missões, viajar para outros países, pregar o evangelho, países perseguidos. Eu ainda tenho isso no meu coração, ainda vou viver isso. E eu ficava com aquela crise, eu falo, cara, eu não tenho uma profissão consolidada, não tenho um recurso. Aí eu falava, Deus, eu já tô gostando desse trabalho aqui, designer gráfico, mas não tem mais alguma coisa? Eu não entendia a questão de publicidade, marketing ainda, não tinha muito... Você tava fazendo uma coisa, não tava claro e você queria algo a mais. Isso, exatamente. E aí foi quando ali, naquele momento, eu comecei a... uma pessoa da empresa fechou um trabalho comigo por fora. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Então eu comecei a empreender dentro do emprego que eu já estava ali. E ela me contratou e o valor que eu cobrei, eu falei, vou cobrar isso daqui, eu acho que é justo. E já era o valor maior que o meu salário. Aí eu falei, meu Deus. Tipo assim, não compensa, né? Financeiramente falando, né? Uma noção lógica aí pra vocês que estão vendo. Pô, eu ganhava R$1.300 pra fechar um contrato de 2.000 pra fazer um site, fazer algumas coisas. Aí eu falei, alguma coisa tem aqui. Aí eu falei, como que eu empreendo na área do marketing, design, tudo? Aí eu comecei a ver agências, procurar isso, enfim. Aí eu fiquei com esse negócio de agência. E aí, a minha maior crise era o quê? Eu vou viajar, mas vou chegar lá na conversa, no bate-papo, o que eu abandonei, o que eu larguei pra fazer isso aqui? Ou o que eu deixei no Brasil pra tá focando nesse momento? Eu tinha um pouco dessa crise, porque eu via muitos missionários que, só iam de cara e cabeça e, de verdade, assim, não davam certo, porque não montaram uma base, uma estrutura, ou às vezes foi muito na emoção, enfim, que são casos e casos, não é algo que é totalmente aí extremo. Mas enfim, e aí foi quando surgiu a oportunidade de criar uma agência. Eu falei, vou montar aqui uma marca, vou montar aqui uma ideia. E na época, o nome da agência é Agência SEO, hoje, mas na época era SEO Web Digital, porque eu não sabia nem o que eu queria fazer. Porque é assim mesmo, às vezes tem uma vontade, tem um anseio, mas às vezes não tem uma noção do que pode se tornar ou do que você quer de verdade, porque você precisa validar muita coisa. E aí foi quando eu fechei esse contrato, e aí o que aconteceu? Eu pedi as contas da empresa depois de um tempo, que eu vi que eu ia começar a empreender. Aí abriu-se para sair da empresa, minha ideia era o quê? Vou pra alguma agência, vou trabalhar, vou aprender, porque eu já quero ter minha agência, então quero modelar, fazer, né, servir outras pessoas que já estão na área. Só que Deus, ele proporcionou um caminho totalmente diferente. Logo em seguida, tipo, uma semana depois que eu saí da empresa, uma outra empresa me chamou para trabalhar como PJ. Trabalhar 2 vezes na semana lá, e ali começou os primeiros, assim, sabe, dentro da barriga mesmo, assim, a criança tá lá dentro da barriga crescendo, assim eu começou ali, né? Só que é uma coisa que a gente tá falando de multiplicação, que nada multiplica do zero, a partir do 1, só multiplicou de fato e virou e começou a se tornar aquilo que nós, né, somos hoje, quando a gente se conectou. Sim. Eu e o Iago. E tinha mais uma pessoa também junto. É legal falar sobre isso também, que ajudou bastante também por um certo tempo. E aí o que acontece? Passei por essa empresa, enfim, saí da empresa, só pra resumir aqui a história, pra gente ter mais papo. E aí chegou no primeiro cliente.
o primeiro cliente foi como? Como eu já tinha construído um pouco esses anos trabalhando com marketing, então comecei a aprender, evoluir e tudo mais. E aí uma pessoa conectou, uma pessoa da igreja conectou, dentro do trabalho dela, de corretagem, a parte de consultora, com o gerente. E aí esse gerente tá precisando de marketing, tráfego pago, posicionamento, todas essas questões. E aí a gente fechou o primeiro contato ali. Olha. E aí já tava eu mais essa outra pessoa. E aí, isso aí o Iago nem tinha entrado ainda. O Iago ia entrar depois de 2 meses, mais ou menos. E aí foi quando teve o nosso segundo cliente que acho que começou a despertar a nossa... Pro Iago eu era da mesma igreja que o Iago. Então a gente andava junto ali no mesmo ambiente. A gente não era amigos, né? Igual nós somos hoje, irmãos, todos sócios, parceiros. E ali a gente fechou um cliente que era um pastor dentro da igreja. A gente fechou pra cuidar da imagem do pastor, criar conteúdo, tudo. Legal. E aí é um pastor bem relevante na igreja. E aí, cresce os olhos, assim, pô, quem é as pessoas que estão cuidando, né? Foi uma oportunidade também gerada tudo por Deus, tudo nesse ambiente, assim. Foi muito legal. E aí foi quando o Iago, ele tem uma expertise. O Iago eu, assim, conheço muitos profissionais. Ele é um dos melhores caras de foto, vídeo, planejamento. Ele é um cara com muitas habilidades aí. E aí ele falou, cara, eu posso acrescentar. Aí a gente falou, vamos jantar lá na minha casa. A gente foi conversar, ele contou o sonho dele também, que era de ter uma agência. E eu falei, cara, o projeto é esse. Tá sim, tem 2 clientes aí, que entrou o segundo agora. Aqui a gente não tem reino, não tem nada, entra aí, vamos ver o que a gente vai fazer. Se você tá afim, a gente... O projeto é ter uma agência multidisciplinar que atenda diversos... que tenha diversos braços. É isso, vamos construir. Porque já tinha designer, já tinha agora a parte de foto e vídeo. Foi montando esse escopo. E aí foi quando a gente se encontrou e fechou. Isso bem no ano da pandemia. E aí depois a gente na verdade não tinha nem pandemia na época, né? Não tinha. A pandemia ainda não tinha chegado. Então a gente pensou em algo ali, foi por volta de fevereiro ali de 2020. A gente bateu essa conversa, foi à noite assim, ele falou, vem aqui em casa. Eu fui lá na casa dele, aí por isso que a gente fala fundo de quintal, porque no fundo do quintal... Assim, realmente... E lá na quebrada, lá no meio da quebrada, onde você, tipo assim, você passa por um quintalzinho, um monte de roupa no varal e tudo mais, aí cheguei na casa do Taon. Aí, foi trocação de ideia, tipo, eles fazendo um negócio lá pra nós comer, e eu sentado na escada, a gente conversando, e aí eu trabalhava fixo em outro lugar, e aí eu falei, ele falou, vamos se juntar. Eu falei, beleza, vamos. Ele falou assim, cara, fechou, aí basicamente vai ser assim, ó, a gente tem esses 2 clientes, aí, tipo, nós trabalhamos cada um na sua casa, aí eu falei pra ele, não, mano, vamos trabalhar junto. Porque, tipo assim, sei lá, né? Eu acho que eu era um pouco mais novo do que eu já sou. Então, eu tava muito com esses. Eu falei, não, vamos trabalhar junto. Quantos anos você tava quando você iniciou? 24. 24? Eu tava com... 19 anos. E assim, há um ponto, só para o pessoal que tá escutando, como foi o primeiro cliente? Cara, primeira coisa, pra você ter o primeiro cliente, já esteja fazendo algo, né? O cliente, a oportunidade nunca vai aparecer para alguém que tá parado. Então ali, a gente ali, eu e outra pessoa que estava trabalhando, já estávamos fazendo algo e a oportunidade surgiu e ali casou com o momento. Então assim, você quer ter o primeiro cliente, pô, não espera, não tenho nada, não estou fazendo nada, não estou me preparando, não estou estudando, não tô servindo ninguém, não estou fazendo... Fiz muita coisa de graça, muita, enorme. Até hoje ainda dá pra gente ainda fazer algumas coisas, a gente abençoa muito, é do nosso perfil, essa questão de generosidade, tudo. E então... Você quer ter o primeiro cliente? Já não precisa esperar ter para começar a trabalhar. Sim. Já comece fazendo algo. Já comece fazendo. Qual que é o arroba da agência? É @ceo.ag. É isso, né? CEO. Vamos ver se dá para colocar na tela aqui. Coloca aí. Vou mandar pro Mateuzinho assim. Ao vivo. No ao vivo é assim. @ceo. ceo.ag. .ag. De agência. Quando eu subir ali, o Mateuzinho... Mas você tava falando aí... Tô na tela aí. E aí, como tá falando, tá falando que mesmo agora que eu também esqueci. Você tava falando logo quando a gente... Você começou com 19 anos. Não, aí então, pô, ele é novo, então naquele dia, na casa do Taon, eu falei assim, vamos se juntar, vamos trabalhar junto. Aí ele falou assim... Aí o Taon olhou e falou assim, mano, esse moleque é meio doido. E um ponto aqui, gente, também, se você que tá trabalhando aí, quer empreender tudo, se conecta com pessoas mais ousadas que você. Isso é importante. Isso é importante. Porque o nível de ousadia que talvez você não tem, outra pessoa vai ter e vai te conduzir. Isso é legal. Isso é real. Iago, ele teve esse insight, vamos trabalhar junto. Minha casa tinha acabado de mudar, minha casa não tava com muitos cômodos, praticamente nada. É que na minha cabeça eu falei assim, ele já... Ele morava sozinho. Eu morava sozinho nessa época já, Então ele morava sozinho na época. Eu falei, vamos, a minha cabeça, na verdade, ainda mais nova, era tipo, vamos morar junto e ter agência junto, né? Mas na época, tudo os solteiro. Os caras iam fazer que nem a época dos discípulos, todo mundo. Tudo solteiro. Você já é casado, Eu sou casado também.
Você casou? Casei um mês depois do tal. Até dezembro. isso você Dezembro. casa tudo Foi tudo mesmo, alinhado. Tudo alinhado, né? Isso foi muito bom também. Muita coisa foi alinhada junto. E aí ali a gente falou, vamos trabalhar junto, porque a gente trabalhando junto, mesmo que seja algo pequeno ali, né, visualmente pra nós. Tinha muito trabalho. Porque, a gente pegou a sala da casa do Tauan, tirou o sofá, tirou tudo que era tinha. de pallet. Aí quando a gente fala que a gente investiu R$43, porque a gente foi lá, comprou uns parafusos, deu uns R$43, pegou uma madeira na igreja, pegou 2 cadeiras lá na igreja que dava pra usar, aí não tinha outra, usou a cadeira de boteco lá, né? Que até hoje tá com a gente. Até hoje tá lá, a gente pendura lá no escritório pra gente não lembrar. Aquela cadeira que abre assim. A de ferro, Tá pendurada no Que escritório, fica pendurada no torta. escritório. Cara, eu lembrei agora de uma... Não, a gente tem... De uma vez, cara, é muito engraçado, né? A gente lembra desses pequenos começos, É né? muito importante. E assim, ó, eu vou até pedir pra você que tá assistindo, entra lá no meu canal do YouTube, Rafa Nascimento, ou você pode entrar no meu Instagram lá, @rnascimento.br. Tem um link lá que também vai pro meu YouTube. E lá eu compartilho algumas coisas, cara, que ninguém fala, assim, sabe? Cara que só me conhece mesmo, eu compartilho. Muito desses vídeos eu compartilho essas questões, essa realidade, né? Cara, eu sempre tive essa promessa, você vai ser um pregador do evangelho e tal. Eu era muito tímido, eu gosto de comunicar, Sim. né? De estar falando, de contar experiência, de escutar pessoas. E aí, cara, o pastor me chamou, vem aqui na minha igreja, tal, pra você vai ter o congresso, pá, que não sei o que, aquela coisa toda. Eu fiquei, nossa, Meu Deus. que incrível, tal, né? Vai ser sensacional. Cara, aí foi 3 dias do congresso. Aí eu fui, foi eu e um brother meu, né? Que ele trabalha com foto, vídeo, paguei a passagem pra ele e tal. Nós fomos juntos lá. Cara, aí, mano, eu cheguei no hotel, cara. Peguei um hotel lá, as cadeiras do hotel, eu juro pra você, velho. Eram essas cadeiras. Mano, eu falei, cara, mas a gente deu risada, cara. Meu. Eu ia mandando vídeo aqui, e a Emily, mano, foi uma bagunça, cara. Beleza. Uma experiência, hein? E aí aquele congresso, pá, aquele negócio grande, cara, assim, ó. Cara, aí deu o primeiro dia, e eu lá com meus livrinhos, cara, na mão, assim, pra falar. E passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, eu falei, mano, o cara não vai me chamar, não? O que eu tô fazendo aqui? Mano, juro pra você, cara, mas assim, eu voltei e fiquei, oh meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu cheguei lá, o cara me chamou, mano, já acabou todo o congresso, cara, assim, era 9 e pouca da noite. Nossa. Antes da bênção apostólica. O cara falou, colocou a mão assim, tô com o Rafa aqui, veio de São Paulo, tá com o livro dele, ele vai falar 2 minutinhos aqui. Nossa. Juro pra você, mano, eu falei 2 minutos. Caraca. E desci. Meu Deus. Eu falei, cara do céu. E aí a gente falando de começo, tudo tem o seu começo. Eu Tem saí de seu lá, começo. falei, não, como assim? Como assim? Só isso, cara? Não, eu fiquei ali trabalhando dentro de mim com uma raiva, né? Aí eu falei, cara, só que o começo, a gente às vezes cria expectativas, mas Deus vai mudando o nosso caráter, nosso ego. Exatamente. É isso mesmo. Então eu só vou, só entro, só faço, só compro quando, cara, Deus colocou ali, não, você pode avançar. Vai. Porque senão você gasta recurso, Porra. você gasta tempo, e você desgasta relacionamentos, sabe? Sim. Quando você entra em algo que não é pra você estar. Exatamente. De fato, cara, eu lógico, tô aprendendo lições, mas será que era a hora de eu ir, de eu estar lá? Não sei, mas assim, os começos sempre são... Nossa, tem cada história, cara, de começo, assim, que eu vou falar pra você. Que às vezes a gente não valoriza, sabe? Por que eu gosto de escutar essas histórias, assim, de começo? Porque essa é a realidade, são pessoas de sucesso, né, que venceram a falta de recursos, venceram a falta de clientes, contratos de R$140, né, que a pessoa que está recebendo é pouco, para quem está pagando às vezes é muito. Sim, exatamente. Né? Então, as pessoas que vencem isso, que às vezes não valorizam isso, né? Então, existem pessoas de grandes, 2 homens de sucesso que venceram isso, né? E eu gosto muito de valorizar esses começos, porque às vezes a pessoa fica dando... Não que as pessoas que não estejam no auge não tenham seus méritos. Tem,
Mas, cara, ali às vezes é 2% só do que é da realidade no mundo da rede social. Exatamente. Demais. Pode falar. Ô, Rafa, e tipo assim, isso que você tá falando é super verdade, porque a gente até mesmo conversava, o Iago sabe disso. A gente ficava vendo os podcasts, as coisas pra gente se inspirar, tudo, e falava assim, cara, a vida desses caras são muito perfeitas. Nossa, a gente tá muito longe disso, porque eles não citam nem isso. Aí quando a gente começou a achar algumas pessoas que falavam um pouco mais da realidade, a gente falava, opa, estamos no caminho certo. Exatamente. Ou a gente via alguma referência ali ao redor ali, pô, fica tranquilo, já passei por isso, é muito ruim ter que contar dinheiro pra pagar conta, pô, é complicado às vezes você ter que renegociar tudo. Porque, de verdade, quando alguém começa a empreender, é muito difícil, ainda mais aqui no Brasil, começar a empreender sabendo das coisas. Sim. Ainda mais do zero, assim, do nada, né? Do começo. E o que acontece foi muito que a gente aprendeu esse ambiente que produz fortaleza em você, resiliência. Cara, a gente mesmo vem de uma família que não era tão boa financeiramente falando, então o negócio só por aí, pela nossa experiência, já tinha tudo pra dar errado. Exatamente. Só que é ali que você aprende a gerir recursos. Isso é muito sem legal. Incentivo, porque é um muito pouco louco. do que você falou ali no começo, né? Quando você começa, não tem incentivo. Não tem de quem? incentivo, cara. Não Pô, tem. porque Você hoje... busca empreendedores pra falar sobre... Às vezes até isso você não tem. Não tem, cara. Não tem. Entendeu? Não tem... E, tipo assim, é um negócio muito louco, porque assim, lá nos Estados Unidos o pessoal fala muito sobre a questão. Eu tava até falando isso com o Tauan, né? Quando a gente colocou lá de fundo de quintal, porque a gente veio no fundo de quintal mesmo. Eu falei, a realidade do empreendedor brasileiro muitas vezes é o fundo de quintal. Todo empreendedor hoje que chegou em algum nível, que tá em algum determinado nível, ou que tá hoje, sai às vezes de um fundo de quintal ali, de uma coisa que começou a fazer ali em casa, ali na cozinha de casa, começou vender algo, começou a fazer um bolo, começou a fazer tal coisa. Era o fundo de quintal. E aí nos Estados Unidos o pessoal, eles evidenciam muito os empreendedores de fundo de garagem. Né? Falando que porque grandes corporações, As startups assim, começaram assim. A verdade é que aqui no Brasil começa de fundo de quintal. E tá tudo bem. Só que as pessoas olham isso e falam assim, nesse fundo de quintal aqui, eu não tenho incentivo familiar, porque familiar você não vai ter incentivo. É um sonho só seu, cara. Fala a verdade. A gente muitas das vezes queria... Eu falo que a parte boa de ter sócio que tá no mesmo propósito é essa. Porque quando eu me desmotivava, ele me motivava. Quando ele tá desmotivado, eu motivava ele. Porque se não tivesse isso, chegava em casa, não ia ter alguém pra me motivar. Porque pros seus pais, ele tá assim, você é doido. Na época eu até falo, eu trabalhava no banco, velho. Minha mãe falou assim, você vai largar o banco pra empreender? Você é maluco? Eu entrei como jovem aprendiz na época. E aí eu subi pra um estagiário, minha mãe, não, você vai fazer carreira no banco. Eu falei, cara, mas eu tenho um sonho. Se o Tauan não tivesse o mesmo sonho e me impulsionado a sonhar com ele, eu talvez não teria sonhado na empresa. Estaria lá, talvez nem estaria lá mais, estaria vivendo outra coisa. Então essa é a importância de você às vezes entender que no tempo que você tá tudo bem. Você vai encontrar alguém que tá ali no mesmo nível, depois quando você encontrar essa pessoa, você vai se conectar e essa pessoa vai te motivar. Essa é a parte importante, né? E sobre a ansiedade de querer dar certo? Meu amigo e tal. Eu vou falar pra você, todos os empreendedores que eu conheci têm ansiedade, cara. Sofre todos. Se não tem, tá errado. Sofre com isso, né? Assim, eu mesmo, diversas vezes. Como que vocês trabalham isso? Porque assim, ó, eu acho... no começo do ano, cara, acho que eu passei num dos momentos... Eu sempre fui um cara, vamos pra cima... E, cara, mete o... Alto astral, vai. Mano, pé na porta. Sei. O negócio tá desmoronando, mas, mano, pé na porta dentro de mim vai. Vamos botar pressão. Chora à noite. E no outro dia vai pra cima, Chuva cara. Mas lágrima. eu passei, assim... Eu vi tava falando pra vocês, meu faturamento, tipo, cara, desabado pro zero. Cancelaram minha inscrição estadual lá por não localização. Cara, um prédio de mais de 10 metros de frente, cabe... 10 carros, mais de 10 carros na frente, o cara, não achei essa empresa, mano, impossível, ou seja, não consegui mais vender, porque eu só vendo com nota, vendo pela internet, né? Um dos braços da empresa, uma das nossas marcas só vende só pela internet, mano, não dava, não tinha como. Cara, ali, cara, eu falei, meu Deus. Cara, e eu falei, mano, como que eu vou fazer? Eu fiquei assim, tava desesperado e orando, falei, meu Deus, o que tá acontecendo, tentando entender. Cara, mas assim... Quando a gente vai na caminhada cristã, né, trazendo empreendedorismo, não tem como minha jornada de empreendedorismo e não falar de fé do evangelho, Não tem como. cara, Não tem. tá junto, e eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, cara, uma missionária que sempre ora por mim e tal, porque, cara, não tinha como conversar com ninguém, porque, cara, eu tava tendo pensamento, assim, de verdade, até falei isso pra minha esposa. Agora... Esses dias, cara, a vontade que eu tinha que era de pular da janela. Eu moro alto, né? Eu falei, mano, se eu pular lá, 13º andar,
mano, resolveu. Que é uma aflição, né, cara? Né? Cara, e aquilo dentro Real. de mim, e eu orando, eu falei, Deus, me tira todo o pensamento. Mano, todos os dias eu orava, ficava lá 1h30, assim, Deus, tira esse pensamento de morte, todo dia. Eu falei, cara, eu não deixei de orar nenhum dia, cara. Eu falei assim, pensamentos assim, tipo, cara, eu preciso vencer isso, não, Deus, não foi que... E aquela briga interna com Deus, e, cara, eu escutava realmente, assim, ó, pula da janela. Mano, como eu tô escutando vocês aqui, cara, foi uma... Cara, eu falei, mano, eu vou conversar com quem? Como assim? Eu tô pensando, não, orando e tal. E aquilo foi de, tipo, ficando menor, foi criando mais... Minha fé foi ficando mais encorpada. Isso. E aí eu chamei essa amiga pra orar lá e tal. E eu falei, poxa, Nilda, não sei o que tá acontecendo, cara. Como assim? Esses pensamentos nunca aconteceu. Já pensei por tantas coisas, por tantos desafios. Ela falou, ó, pra onde Deus vai te levar, se você não passar por essa pressão, Pressão libera poder. Deus tá te testando. E de fato, algumas pessoas têm algo muito específico pra vivenciar. Cara, que Deus... Lógico, tem coisa de mercado e tal que vai acontecendo, mas, cara, tem coisa que é Deus, às vezes Deus que faz. É Deus, cara. Né? E aí, cara, eu passei por esse momento de pressão e tal, eu fui. Aí a coisa foi acontecendo, eu falo, não vai faltar nada. Cara, teve dia que eu falava, mano, como que eu vou pagar? Meu Deus, aquele desespero, cara, no outro dia, assim, entra a venda e tal, você pagou Nossa, tudo. quantas... Nossa, E aí... isso é Você verdade. respira, mas aí tem um outro dia, cara, e experimentar isso sem você querer ser em fé, ô Jonathan. O Jonathan, pra quem não tá... Bota a mãozinha aí, Jonathan. Põe a mãozinha na gala. O aí, Jonathan ó. é o cara que tá filmando aqui. A mãozinha do Jonathan aí. Cara, tem hora, cara, que Deus ele vai te chamar em fé, cara. Vai. Vai. Tem hora que é você assim, você fala, mano, meu Deus. Tem hora que é você e Deus, cara. Sim. Sabe? E eu pude, nesses 3, 4 meses, de experimentar, tipo Cuidado de Deus, ou a provisão, cuidado, o a favor. mudança, assim, sabe? Sim. Cara, isso, quando eu falo de fé, eu falo, cara, eu começo a lembrar de cada situação que eu já passei como empreendedor, cara. De ver a própria mão de Deus trabalhando, descendo do céu e abrindo porta. Uau. Sim. Não, minha caminhada toda como empreendedor foi vivendo em fé, cara. Sabe aquela música Rompendo em Fé? Sim. Sim. E, cara, não tem como eu não olhar pra trás e falar, poxa, Deus tá fazendo algo aqui. E talvez você que esteja me assistindo falou, poxa, Rafael, como assim, cara? Mano, você vai passar, talvez essa palavra seja pra você. Eu experimentei isso. Porque assim, cara, eu sempre quando eu fui garoto, eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, Deus, e a gente tem que tomar cuidado com as orações que a gente faz. É. Eu via, tipo, Abraão, Davi, os grandes homens falando direto com Deus. Eu falei, Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver isso, nossa. Como assim? O cara olha pro céu, Deus fala e dá direção. Eu falei, mano, isso é muito louco. E aí, algumas situações da vida faz a gente experimentar de verdade isso. Aí eu falo, mano, é difícil. Aí a gente começa a olhar pra trás e falar, esses homens passaram por isso. Eu lembro que eu perguntei para um pastor, falei, pastor, como que pode Deus falar no Antigo Testamento, Deus falar com as pessoas assim? Isso não acontece mais. Eu era jovem. Eu falei, cara, acontece. Se você se posicionar, uma hora isso vai acontecer. Sim. Caramba, meu. Cara, e eu vivenciar isso, eu falei, cara, mano, essas experiências que eu vivenciei nesse começo do ano, eu falei, caraca, mano, Deus fala, né? Eu já tinha escutado falar Deus falando várias vezes. Né? Caramba. Mas eu pude experimentar, cara, o cuidado. Nossa, não tava nem programado isso daí. Não. Mas aí, cara, quem tá assistindo, talvez Deus vai falar de alguma forma. É. Então. Vai falar. É a provisão do Senhor. Quando você... Viver isso, cara, é muito louco. É. Tá? Talvez quem tá assistindo precisa se romper em fé, E o favor de Deus, cara. E a realidade, né, que eu falo isso porque de tempo em tempo, quando você rompe algo, aí vai aparecer outra dificuldade, Cara, outra barreira. E sempre vai ter. A verdade é que a gente acha que vai chegar um sempre vai momento da ter. vida que não vai ter. Não, sempre vai ter. Ano passado mesmo. Ano passado Sempre a gente tava vai ter. no ano, eu falei pro Tauan, né? Era o ano da nossa guerra. Que era um ano onde a gente precisava fazer a empresa fluir, porque as pessoas falam que as empresas tudo quebram depois de 2, 3 anos. Depois de 2 ali. anos tem uma grande... Então a gente tava no terceiro ano ali, a gente lutando, batalhando. E aí era o ano também do casamento.
Então os dois estavam casando e ele casava num mês ou casava no outro. Se eu contar umas histórias, não vou nem contar, Não, porque não dá tempo. casamento... Mas, cara, eu tenho umas histórias de casamento aqui, ó, pra quem não sabe. Cara, mano, eu já fiquei devendo muito, mas, tipo, muito. Aí consegui resolver tudo. Resolveu tudo. Não, sério, cara, olha só. Putz, já tá acabando o programa. Não vai dar tempo. Mano, não vai dar tempo. Vamos lá? O empreendedor chora aqui. Ó, mas não, se liga. Eu queria casar, a Emily tinha um cabelo, que é o cabelo que colocava e tal, né? Mano, era uns, sei lá, 500 pau. Mano, era muita grana. Naquela época era muita grana e é muita grana. Assim. Beleza. Aí, cara, eu não tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Preciso de... Mano, mas sabe aquele cara tá na fé, assim, no 0 a 0. Aí, beleza. Aí eu peguei... Mano, tô fazendo tudo, conversando... Aqui, ao vivo é assim, gente. Não esquenta a cabeça, não. E aí, cara, eu tinha um carro, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou vender esse carro. Mano, uma Citroën Picasso você não vende, cara. Ou você toca fogo nela, ou a polícia leva pro pátio, sei lá, você não vende aquele carro. Deus, me perdoe se você tem uma Citroën Picasso. Era o caso da minha, cara. Tinha documento pra fazer, só dava problema. Ela, sabe aquele carro que fazia 6x2? Uhum. 6 ela ficava no mecânico, 2 andava. Mas era assim. A escala. Era assim, era escala. Era horrível esse carro. Já batia cartão. Não, beleza, cara, eu vou ter que vender esse carro. E aí, tava chegando o dia do casamento. Aí, ó, assim, a gente não ia ter festa. Não ia viajar. Só que, pô, pelo menos o cabelo tinha que arrumar, né? Cara, e assim, aí... a gente não vai pra lugar. Mulher é assim, né? Você fala que vai fazer, não tem... beleza, tudo bem. Mas ela vai perguntar. Só que ela tá na esperança ainda que você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito. Cara, e aí eu vendi o carro, né? O cara... Mano, eu nunca vi um cara tão feliz comprando uma Citroën Picasso, Mano, ela pulava de alegria, assim, ó. De alegria. Comprei. Nossa, caraca, olha só, mano. Pagou em dinheiro no condomínio, assim, ó. E levou o carro na hora, cara. Deus é... Cara, e assim... o fato que a gente tá experimentando, cada um tá aqui em um degrau da vida, né? Cara, tem gente que ele vai comemorar, olha só, tem gente que vai comemorar o degrau que a gente está, cara. Exatamente. Demais. Exatamente isso. Cara, e aí, o fato de, tipo, no final do ano pra cá, começo do ano eu tá faturando muito e ver, tipo, no zero, né? E começar de novo, eu falei, cara... Vai aprender a gente dar valor em cada etapa. Sim. Que a gente demais, pô. pô. Deus tá ali em cada etapa, Deus tá fazendo em cada etapa. Cada pessoa do lado eu ficava atento, mano, talvez seja uma ideia que o cara vai me dar, assim, do nada. Deus sempre tá falando, cara. Exatamente. A vida do empreendedor é essa. Tô finalizando aqui, né? Tomei os pinos finais, mas eu creio que algo tá sendo transmitido aí de valor para as pessoas. Não, com certeza. Sim, com certeza. Né? Então, cara, a experiência com Deus é uma experiência de fé. Você não pode dar um passo... Olá, Ana. A Ana chegou ali. Não dá pra você não caminhar com Deus, não empreender, não fazer nada da vida, se você não colocar fé Exatamente. no que você tá não fazendo, tem como. Colocar Deus no Não que tem você como. tá fazendo. Tem uma frase pra finalizar aí minha parte, que fala que a vida do empreendedor ele é solitária, né? Uma vida é solitária. Mas pra quem tem Deus, não. Exato. Igual nesses momentos aí que você passou, você não tava sozinho, né? Não tá. Jamais. É um grau de intimidade que a gente vai gerando nesses momentos adversos que realmente é profundidade, né? Não é sobre só intensidade, é profundidade. E eu entendi muito isso em diversos momentos também, no chuveiro, em casa, quando eu morava sozinho, agora casado também, esse ano também foi uns momentos bem de choque, e é normal, mas se Deus te escolheu tem um propósito, né, pra você viver isso, é porque você vai aguentar e ele tá ali. Então, assim, eu de verdade, assim, a SEO, ela foi criada pra isso. Esse foi o caminho que Deus nos escolheu. É uma empresa missionária, uma empresa que já potencializa muitas coisas, muitas famílias, muitas vidas, e viver mais ainda nisso com base na fé, né? Exatamente. A gente nunca negligenciou e nunca negociou nossos princípios, né, cristãos ali de viver isso. E a vida do empreendedor não é solitária. Só é solitária para quem tá sozinho e não tem um criador. Mas se você tem um criador do teu lado, amigo, você não tá sozinho, não. E eu até concluo, até do que eu tava falando, né, que nesse período de guerra, de dificuldade, chegou um momento que na minha vida empreendedora eu achei que Deus não falava mais.
Eu não tava escutando a voz de Deus, né? Até aquele momento que você vai pro quarto, se ajoelha no chão, e aí você ora. E aí eu lembro que eu falei assim, caraca, Senhor, você não tá falando. Eu tô pedindo uma ajuda, pedindo um direcionamento, eu não escuto você falando. Parece que, sei lá, eu não escuto mais seu direcionamento. E aí, aquele momento que você tem de guerra com Deus ali, passando um dia, 2 dias, no terceiro dia Deus mostra ali pra mim tudo que ele fez durante esse período daquele ano. Eu falei, caraca, o Senhor naquele momento não falou, mas depois o Senhor abriu a minha visão pra ver tudo que o Senhor já estava fazendo. Então às vezes você não vai escutar o Senhor falando, mas na sua caminhada empreendedora, cristã, sabe que às vezes ele não vai falar, mas quando você perceber os detalhes, você vê que ele tá cuidando. Que aquele cliente podia sair, não saiu. Aquele cliente talvez nunca ia chegar na sua mesa, chegou. E você nem percebeu. Você acha que Deus vai falar de voz altiva. Às vezes nos detalhes ele já tá falando. Ele fala em tudo. Top. Meus amigos, chegamos ao final. Então, obrigado. Mano, bom demais estar com você demais. aqui. Não, é uma satisfação. Que honra. Conexões do Reino está de volta na próxima semana. Não se inscreva. Não se esqueça de curtir. Não se inscreva. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Isso. Compartilhe. Próxima E bora. semana estamos juntos de novo. É nóis. É isso.